Glória a Deus. Bom dia, amada igreja. Queridos parceiros, irmãos preciosos, família do Senhor Jesus. Que bom estar aqui com vocês, que bom ver vocês, né? A paz do Senhor, seja a paz de Deus a marca desse dia. Eu estou muito animado na minha alegria hoje. Sabe, queridos, hoje eu vou pregar para mim. E você pode pegar uma carona naquilo que Deus vai falar comigo. Eu vou dizer para você que muito daquilo que Deus me deu para pregar hoje faz parte da minha história. Eu não vou colocar o meu testemunho, hoje não é dia de fazer isso. Mas eu quero dizer para você que aquilo que eu vou pregar hoje, eu já tenho vivido isso. Essa restituição que Deus tem promovido. E eu quero que isso toque na sua vida em nome de Jesus. Amém? Toma seu assento, por gentileza. Aqueles que estão nos acompanhando através das redes sociais, muito obrigado pela sua participação. Esses dias eu estava vendo uma pessoa falando um pouquinho sobre internet e sobre a forma como nós podemos ser relevantes na internet. E eu estava conversando com a nossa equipe de governo, né? Uma coisa que eu me pergunto muitas vezes, né? Nós temos uma igreja relevante, verdade ou mentira? Tá. Nós temos um louvor especial, verdade ou mentira? Sabe? Deus tem dado palavras, sabe, de alimento desse altar, verdade ou mentira? Então nós temos tudo que uma igreja, alguém almeja de uma igreja, espera de uma igreja, né? Temos uma boa organização, uma boa estrutura física, uma organização, um bom projeto, uma boa visão. E às vezes eu fico olhando um pouquinho a nossa divulgação na internet e eu já me perguntei muitas vezes, né? Sabe, por que muitas vezes quando você olha os índices da internet, nós não temos tantos acessos a isso? E aí alguém estava me explicando um pouquinho sobre isso, que isso não depende só da gente, depende do próprio sistema, né? O tal do algoritmo lá, vai daqui, vai dali, não sei de quê. E alguém estava me explicando, falou, pastor, se a igreja começar a dar like, se a igreja começar a dizer assim, ó, eu gostei, eu gostei, eu gostei, essa atitude de dar eu gostei, isso vai dar a entender para quem controla o sistema, de que isso se torna relevante. Então eles começam naturalmente a projetar vocês, a divulgar vocês. Eu nunca pedi para vocês fazerem isso, e nem estou pedindo para você dar o like, você pode dar também um dislike, né? Você pode chegar ali, mas o que eu acho que a gente precisa fazer é dar uma crescida nisso, dar uma crescida lá, gostei, gostei, gostei. Se é isso que vai nos ajudar a alcançar mais pessoas, preste atenção. Nós não estamos querendo propaganda, estamos querendo simplesmente se essa mensagem pode chegar a mais gente, em função daquilo que o meio social, que a ferramenta pode lhe dar. Então, se você gostou, não seja falso, nem queira fazer propaganda enganosa, né? Tá? Isso é contra a lei, isso é mentira. Se de fato foi relevante, dá um likezinho que você gostou, tá? Isso possivelmente, segundo os especialistas, vai nos ajudar a divulgar um pouco mais aquilo que Deus tem feito entre nós. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro dos Juízes, capítulo número 6. Livro dos Juízes, capítulo número 6. Estamos numa sequência de pregação, né? E dentro da ordem que nós estamos, hoje vamos falar um pouco sobre Gideão, né? Capítulo número 6, vamos ler do verso 3, até o verso de número 6. Tá? Do verso 3 até o verso de número 6. Porque cada vez, aliás, vamos começar do verso 1. Vamos lá do verso 1, por gentileza. Vamos começar do verso número 1. Tá? Olha lá. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante os olhos do Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. Fala comigo, 7 anos. De novo, 7 anos. Continua. Versículo 2. Prevalecendo o domínio dos medianitas sobre Israel, fizeram esses para si, por causa do medianita, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os medianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra eles se acampavam,
e destruíam o produto da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelha, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podia contar, nem os seus camelos, e entravam em território para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos medianitas, e então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Até aí. Pai, muito obrigado por esse tempo tão precioso, muito obrigado por essa palavra, que assim como o Senhor tem feito até aqui, que essa palavra possa fazer diferença na vida de cada pessoa, em o nome de Jesus. Queridos, a história de Gideão é uma história muito linda, né? E a gente lembra muito de Gideão através daquela vitória extraordinária, né? Ele estava ali com 22 mil e Deus então foi reduzindo esse grupo até chegar em 300, e com 300 ele fez uma coisa, só Deus para fazer aquilo, né? Como é que você vence uma guerra quebrando um jarro, tocando uma trombeta e gritando, né? Só Deus, é que nem dizer assim, os muros de Jericó caíram por causa do grito, né? Por causa do chofar, coisas que só Deus pode fazer. E essa talvez seja a maneira como Gideão é conhecido. Gideão é conhecido por aquilo que Deus fez através da vida dele. Mas hoje, antes de chegarmos naquilo que Deus fez na vida dele, eu quero que você entenda quem era Gideão. O que aconteceu com Gideão. Sabe qual foi o propósito do nascimento de Gideão? A nossa palavra de hoje é restituição da autoestima e da dignidade. Você precisa disso? Jesus, amado, misericórdia. Né? Deixa eu começar a contar um pequeno testemunho para vocês. Não vou me alongar nisso. E depois eu vou entrar propriamente no texto. Eu venho de uma família muito pobre. E, pela misericórdia de Deus, Deus me colocou numa família, embora pobre, muito amorosa. Né? Uma mãe extremamente temente a Deus. Uma mulher, alguns de vocês já conheceram, né? Hoje com 94 anos. Uma mulher que ora por mim todos os dias. Esses dias ela me emocionou mais uma vez. Eu estava pregando. E ela estava na televisãozinha vendo eu pregar. Né? Ela, não sei se ela está hoje direto. Se tiver, mãe, beijo. Né? E aí as minhas sobrinhas fizeram algo que me emocionou. Né? Onde elas filmaram a minha mãe levantando do sofá. Enquanto eu pregava, ela botou a mão em cima da televisão e falou assim, Deus, usa meu filho. Gente, pelo amor de Deus, né? É forte, né? Fala a verdade. Eu não sei como é que alguns pregadores ainda se envaidecem de ser bom. Ninguém é bom se não tiver quem te sustenta em oração por trás. Não existe isso. A capacidade humana é zero, perto de alguém que está alicerçado, sustentado, coberto. Sabe? Graças a Deus, Deus me deu uma família ajustada. Deus me deu um pai amoroso, um pai trabalhador, um pai exemplar. Eu fui criado numa família, sabe, onde nós tínhamos todo o apoio possível para termos uma vida boa. Entretanto, tínhamos muitas limitações financeiras. Muitas limitações financeiras. E eu nasci com um problema de saúde. Eu nasci com um problema de calcificação de ossos. E por causa disso, por 7 vezes eu quebrei o braço num curto espaço de tempo. Gente, era tão sério isso, era tão sério, que eu morava no Rio de Janeiro, perto do Leblon. Eu nasci no Vidigal, na favela do Vidigal. E embaixo da favela do Vidigal tem a praia, uma prainha que tem ali. E eu me lembro um dia andando, eu sozinho, eu não tinha ninguém comigo. Eu andando, tropecei no meu pé, caí na areia, quebrei o braço. Esse era o nível de fragilidade. Né? Ninguém me empurrou, não estava jogando bola, não estava correndo. Eu estava andando, eu simplesmente tropecei. Era esse o nível de fragilidade. Por causa disso, muitas coisas começaram a acontecer na minha vida. Eu, ainda pequeno, comecei a... Hoje tem uma palavra da moda, né? Bullying, né? Aí comecei a perseguir bullying, porque eu não podia brincar com os meninos, eu não podia correr, eu não podia jogar bola, eu não podia subir em árvore. Nenhuma atividade que é característica de menino eu podia. E eu, então, passei a minha infância brincando com a minha irmã, que é 1 ano mais nova que eu, as amigas dela. Né? Então, eu aprendi, eu me tornei um especialista em brincar de boneca. Agora, imagina um menino que brinca de boneca na favela, que não joga bola.
Eu entendo porque que eles tinham toda aquela situação e aqueles nomes pejorativos pelo qual eles me chamavam. Tá, hoje eu entendo. Mas na ocasião isso doía muito. E toda essa questão, entre tantas outras questões que aconteceram, o fato de não poder ser um menino normal, de poder brincar com os meninos, o fato de ter essa debilidade física, o fato de ter uma perseguição muito forte em relação a isso, também um parente nosso que houve muita rejeição. Ela é uma pessoa que ela me achava que eu era preto, porque minha avó, por parte de mãe, ela vem de descendência africana, ela é uma negra, hoje falecida, né? E eu peguei essa cor mais morena, né? E uma pessoa da família que tinha tendência alemã, mais lourinha, tipo Johnny, assim, sabe? Essa pessoa não gostava e ela fazia questão absoluta de dizer assim, olha, eu não considero você não é meu parente, sabe? E eu ouvi muito, a vida inteira. Então, sabe, todo esse cenário, sem muitos detalhes, todo esse cenário, sabe, de não poder brincar, de não poder jogar bola, todo esse cenário da pobreza mesmo, as limitações financeiras, todo esse cenário, sabe, de fisicamente complicado, esse cenário de ser rejeitado por uma pessoa tão próxima, ouvir tantas palavras negativas, isso gerou em mim uma baixa estima, isso gerou em mim um sentimento de derrotado. Você sabe o que eu estou dizendo? Talvez alguns de vocês, num outro contexto, tenham vivido algo semelhante, sabe? Mas isso é terrível, sabe? E foi um tempo muito, muito duro, até que aos 15 anos, embora tenha crescido na igreja, sabe? Tenha sido ensinado, tenha tido uma família amorosa, mas, sabe, tem certas coisas que aquilo parece que entra dentro de você e aquelas circunstâncias que te cercam, você está entendendo o que eu estou dizendo? Aquelas circunstâncias que te cercam, sabe, as coisas que vão acontecendo na sua vida, elas vão produzir em você um sentimento de derrota, um sentimento de incapacidade, um sentimento de baixa estima. Aquilo vai produzir em você aquela angústia. Eu me lembro que aos 14 para os 15 anos de idade, eu olhava para mim e dizia, eu não vou dar em nada, eu não vou conseguir ser nada, eu não vou ter nada. E um episódio aos 15 anos de idade, muito duro, que não convém falar, não é hora de a gente tratar isso, me levou ao fundo do poço. E naquele episódio eu tive vontade de que Deus tirasse a minha vida. Sabe, era do meu aniversário de 15 anos, eu tive vontade que Deus tirasse a minha vida por causa daquilo que aconteceu. E ali naquele dia 11 de setembro, quando eu fiz 15 anos de idade, eu fiz uma oração a Deus, falei, Deus, não vale a pena viver. Eu não sei por que eu existo. Eu não vejo sentido de existir. Talvez alguns de vocês saibam o que eu estou dizendo. Uns mais fortes, outros mais fracos. Mas naquele dia, Deus mudou a minha vida. Naquele dia, naquele poço, na favela do Vidigal, eu tive uma experiência com Deus. Uma experiência muito forte. Eu entendi de Deus uma palavra muito forte no meu espírito. Que se eu andasse na presença dEle, que se eu caminhasse com Ele, que se eu andasse junto dEle, se eu confiasse nele, Ele mudaria a minha sorte. E Deus me deu uma promessa. E a promessa que Deus me deu é que Deus me faria uma pessoa relevante na vida. Deus me tiraria daquele lugar de derrota, daquele lugar de baixa estima. E Deus me levaria para um lugar onde esse sentimento teria sido acabado. Hoje, quando eu prego sobre isso aqui, eu vou dizer para vocês, eu sei o que é ser curado da baixa estima. Quem está falando com vocês hoje já teve essa experiência. Então, quando eu disse para vocês no início da mensagem que hoje quero pregar algo que para mim faz diferença, vivê-la, revivê-la na minha alma, e isso me sustenta, eu quero profetizar que hoje Deus vai mudar a tua baixa estima. Sabe, a baixa estima traz um problema, a falta de dignidade. Você se sente indigno, você não se sente gente. A dignidade parece que não existe, parece que todo mundo é importante, você não é. Sabe, então eu quero dizer para você, eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Aquilo que Deus fez na minha vida, Deus vai fazer na sua. A obra que Deus fez na minha vida, continua fazendo. Mas a obra que Deus fez, que startou para eu poder estar aqui hoje. Queridos, era tão sério que eu vivia, que por causa de tudo isso, aos 12 anos de idade, eu me tornei gago de carteira assinada. Eu não conseguia falar 2 palavras sem gaguejar.
E o papá, pastor Johnny, quero falar com o senhor sobre que o papá, pastor Rogério fala que papá. Eu era esse tipo de gagueira. Eu não conseguia terminar uma frase, não conseguia terminar 2 palavras, por causa dessa opressão que eu coloquei sobre a minha vida, que eu deixei entrar sobre a minha vida, sabe, de não ser digno, de não ter amor próprio, de não entender. Mas o Deus a quem sirvo não só curou a minha gagueira, curou a minha baixa estima e me deu dignidade. Hoje eu estou aqui por causa de Deus. Sabe, poucas vezes nesses 40 anos pregando, eu trouxe esse assunto à tona, mas eu quis fazê-lo porque eu sei que isso pode estimular você. Quando a gente diz assim, a Bíblia diz assim, olha para Cristo, o autor e consumador da fé, é uma meta. Mas não sei quanto você, mas eu falei, tudo bem, Cristo, olhe para Ele, Ele é minha meta, você um dia igual a Ele, procuro ser. Mas parece que ser igual a Cristo é muito inatingível. Aí eu gosto quando Paulo diz assim, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Ele está dizendo assim, se vocês não conseguem pegar Cristo e achar que pode chegar lá, olhe para mim que sou homem igual a vocês. Sabe? E aquilo que Deus fez na minha vida vai fazer na vida de vocês. Eu gosto quando Tiago diz assim, e Elias era um homem como eu e você, sujeito às mesmas paixões, às mesmas crises, às mesmas baixa estima, todos os problemas que você teve, Elias teve. Mas mesmo assim, com toda essa situação de debilidade que Elias teve como homem, sabe? Deus entrou na vida dele, ele orou e parou de chover, ele orou e continuou chovendo. É isso que Deus faz na vida, na minha e na sua vida. Quando você deixa Deus mudar a sua autoestima, quando Deus deixa a sua baixa estima e autoestima, quando Deus deixa você mudar a sua dignidade. Nessa manhã, nesse dia, onde você estiver, abra teu coração, porque Deus vai mudar a tua sorte em nome de Jesus. Vamos ao texto. Tá? Quem é Gideão? A palavra Gideão, o significado da palavra Gideão significa, entre outras definições, guerreiro. Fala comigo, guerreiro. De novo, guerreiro. Resumo da história. Você deve ter ouvido isso alguma vez na sua vida, que o nome, principalmente entre os hebreus, ele era um ato profético, ele era algo pelo qual, quando nascia, os seus pais diziam assim, ele vai ser isso, é isso que ele é, para isso ele nasceu. Quando ele recebeu o nome de Gideão, os seus pais estavam dizendo, em outras palavras, ele é um vitorioso, ele é um guerreiro, ele é um lutador, ele não é um derrotado, ele é um guerreiro. Mas se você vai perceber ao longo da história da vida de Gideão, né, Gideão está num contexto entre os juízes, e o juiz é uma etapa muito difícil. Gideão é o 6º juiz na nação de Israel. E os juízes estavam vivendo um tempo muito difícil, porque o que acontecia é que o povo se desviava de Deus, Deus mandava um juízo, era cerca de 40 anos, o povo padecia, e aí Deus levantava um homem, um juiz, esse juiz tornava-se o libertador, e aí o povo saía daquilo, depois esse juiz falecia. Esse era o período dos juízes. Gideão então é um juiz e Deus então estabelece juiz. Guarde o seu coração, Gideão nasceu para ser guerreiro. O propósito pelo qual o Gideão foi estabelecido, seus pais olharam e disseram assim, esse menino é guerreiro, esse menino é valente, esse menino é lutador, esse menino não é de desistir, esse menino não é um covarde. Era assim que os pais viam, porque os pais tinham uma inspiração de Deus. Eles entravam em Deus e Deus dava esse nome para os pais colocados. Em outras palavras, o que eu entendo é que os pais entenderam de Deus que Gideão era um guerreiro. Mas você vai olhar a história de Gideão, e nesse início nós vamos ver isso, né? A Bíblia diz que por 7 anos, tá? Entre os 40 anos, os últimos 7 anos, os medianitas e os amalequitas, eles vinham e estavam oprimindo, e eles tiravam tudo, nós lemos sobre isso, eles tiravam tudo da nação de Israel, e eles não deixavam sequer o sustento. E é nesse contexto que Deus começa a falar com Gideão. É nesse contexto que começa Deus a mostrar a Gideão que ele era o Deus da restituição, e que Deus queria fazer que ele vivesse aquilo pelo qual ele nasceu para viver. Ele fosse aquilo que Deus nasceu para o qual ele gostaria de ser. Então, Deus começa uma história de transformação desse episódio de derrota da vida de Gideão. Deus não aparece a Gideão para começar um processo de restituição,
começando pela sua autoestima e também com a sua reputação, com a sua dignidade. Tá? Vamos ver algumas características, né? Para viver a restituição da autoestima e da dignidade, o que nós aprendemos com Gideão? Primeiro, acredite que hoje é o dia que Deus escolheu para mudar o seu ciclo. Aleluia! Eu vou repetir. Para você viver a restituição, acredite que não é amanhã, é hoje. Hoje é o dia que Deus escolheu. Olha o que está lá em Juízes capítulo 6, versículo 1. Juízes 6, versículo 1, ele vai dizer o seguinte. Tá? Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante os olhos do Senhor, por isso o Senhor lhes entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. Querido, ouça bem, tá? Quando você estuda a Bíblia Sagrada, você vai ver que nós temos aquilo que é chamado ciclo dos 7 anos. A cada 7 anos, Deus faz algo novo. Você vai perceber, e eu não vou pregar sobre o ciclo dos 7 anos, mas estude sobre isso. Em outras palavras, Deus está dizendo assim, Gideão, hoje termina um ciclo de derrota na sua vida. 7 anos de derrota, 7 anos de miséria, 7 anos de baixa estima, 7 anos de falta de dignidade. Hoje Deus muda o seu ciclo. A primeira coisa que você precisa entender é que Deus está liberando uma palavra sobre a sua vida para mudar o seu ciclo hoje. Assim como Deus, naquele dia 11 de setembro, me encontrou naquele posto, na favela do Vidigal. E naquele dia Ele me deu uma palavra. E minha vida mudou. Hoje eu estou aqui, aos 63 anos, vivendo dignidade e honra, reconhecendo que Ele é Deus. Assim será na sua vida, em nome de Jesus. Eu profetizo que hoje começa um ciclo e termina na sua vida esse ciclo de derrota, de baixa estima. Termina na sua vida, em nome de Jesus. Leva a mão e diz, eu creio. Eu recebo. Sabe, Deus olha e diz assim, marcou um ato profético, marcou um momento, marcou uma hora assim, hoje muda o teu ciclo. Primeira coisa que você precisa entender, para que você viva a restituição da autoestima e da dignidade, é acreditar que Deus pode fazer algo hoje na sua vida. Hoje. Segunda coisa que você precisa entender, é que você precisa sair da caverna e das covas que construiu para se esconder. Eu vou repetir. Para Deus mudar a sua autoestima, você precisa sair da cova que você entrou. Você precisa sair da caverna que você entrou. Há um texto em Ageu, muito interessante, Ageu 2:18. Eu não tinha colocado no checklist lá, mas podia projetar para mim, Ageu 2:18 e 19. Ageu 2:18 e 19. Vai chegar lá, vamos lá. Olha bem, isso é uma profecia de Ageu. Considerai, eu vos rogo, diga comigo, desde esse dia em diante. De novo, desde esse dia em diante. Desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que fundou o templo do Senhor, considerai estas coisas. Deus falou assim, preste atenção nessas coisas. Tá? Aí ele vai no versículo seguinte. Já não há semente no celeiro. Diga assim, ainda não existe. Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não tem dado seus frutos. Diga assim, ainda não existe. Agora lê comigo. Mas, desde esse dia em diante, eu vos abençoarei. Ele diz assim, não é o que você tem, é o que eu vou fazer a partir de hoje. Pastor, mas eu estou olhando o cenário, não mudou nada. Continua sem fruto, a minha vida é a mesma. Eu vou sair desse culto e vai ser transformado. Vai! Eu ouvi essa mensagem, vai! Porque basta uma palavra do Senhor. Sabe, primeiro Deus escolheu o dia de hoje para mudar o seu ciclo. Segundo, para você viver isso, você vai ter que sair da caverna que você entrou por causa daquilo que você viveu. Olha o que diz o versículo 2 de Juízes 6. Juízes capítulo 6, versículo 2.
Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez mais, dentro de pouco, farei abalar o céu, farei abalar a terra. Pois assim diz o Senhor. Sabe, agora vai para mim em Juízes capítulo... Nós estamos em Ageu, desculpa. Tá? Vai até Juízes 6:2. Errei o texto aqui. Juízes capítulo 6, versículo 2. Prevalecendo o domínio dos medianitas sobre Israel, o que eles fizeram? Fizeram para si o quê? Covas e cavernas. Aqueles 7 anos de opressão, aqueles 7 anos de derrota, levou eles a um sentimento de entrar num lugar e se esconder, porque não acreditava na vitória. Eu sei bem o que é isso, e possivelmente alguns de vocês sabem o que é isso. Chega um momento que tudo que você quer é entrar numa cova, botar um travesseiro botar um travesseiro em cima da cabeça. Você não quer ver ninguém. Você não tem vontade de continuar lutando. Sabe, você percebe que tudo que tinha, você olha só a derrota, 7 anos de derrota. E é natural que tem baixa estima, e quem tem falta de dignidade, construa covas e cavernas para viver dentro dela. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus hoje, a primeira coisa que Ele vai fazer é fazer você sair desse lugar. É sair desse lugar que você se enfurnou. Eu gosto dessa expressão. Esse lugar que você se meteu dentro dele por causa daquilo que você pensa a seu respeito. Nós somos hábeis em criar covas e cavernas. Alguma coisa dá errada, em vez de enfrentar, a gente cria covas e cavernas. Eu gosto muito de um texto de Elias. Tá? Eu acho que a gente podia, em vez de deixar essa foto, podia deixar só pronto para o texto, para ser mais rápido. Aí não precisa colocar a foto da restituição da autoestima, aí para a gente agilizar com o texto. Obrigado. Tá? Eu gosto muito de um texto de Elias que está ali em 1 Reis, capítulo 19, versículo 9. 1 Reis 19, versículo 9. Né? Ok, vamos lá? Vai dar certo? Isso. E aí pode deixar o texto, não precisa voltar para a imagem não. Aí vamos só jogando o texto em cima do texto. Ok? Pode deixar o texto o tempo todo na tela. Tá? Ali entrou numa caverna, por onde passou a noite. E eis que veio a palavra do Senhor e disse: Elias, o que fazes aqui? Gente, eu amo esse negócio aqui. Sabe, Deus sabe a caverna e a cova que você cavou para se enfiar, para fugir do confronto. Deus sabe. Só que quando Deus quer mudar o seu ciclo, a primeira coisa que Ele faz é uma pergunta: o que você está fazendo nessa caverna? A primeira coisa que Deus fala para Elias: Elias, o que é que você está fazendo nessa caverna? Elias, eu não te criei para estar nessa caverna. Elias, você não é homem de caverna. Você não é homem de se esconder. Gideão, o que você está fazendo nesse lagar? Gideão, o que você está fazendo se escondendo? Eu tenho uma pergunta para fazer para você. O que você está fazendo nessa caverna que você criou? O que você acha que vai mudar a sua história dentro dessa caverna? Você acha que vai mudar a sua história dentro desse lugar? Não vai mudar. E hoje Deus está dizendo assim, perguntando: quer continuar nessa caverna? Não! Saia desse lugar. Saia desse lugar. Quando você olha a história de Elias, você vai entender. Elias estava amedrontado, Elias estava intimidado, Elias estava com medo de morrer, Elias estava com baixa estima, ele estava dizendo: só sobrou eu. Se você vê o diálogo de Deus com Elias, Senhor, só sobrou eu, que deve fazer dos meus pais? Não ficou ninguém, meu Deus, minha vida, oh glória, oh meu Deus, e ele se enfia dentro da caverna, cheio de reclamações. Deus olha para ele e fala assim: ei rapaz, sai dessa caverna! Não importa o quanto a vida tem sido dura para você, o quanto o tempo tem sido um tempo de derrota, não continue nessa caverna, porque é tempo de voltar à autoestima e dignidade. E dentro de caverna não muda nada.
Primeiro, Deus dá uma palavra e diz assim: eu vou mudar teu ciclo. Segundo, Deus diz assim: agora você tem que fazer algo. Saia da caverna. E quando você olha a experiência de Elias, é muito interessante que Elias sai da caverna. Gente, eu amo esse texto de Elias. E quando ele sai da caverna, a Bíblia diz que existem algumas manifestações. Não vou falar sobre todas elas, mas um vento forte, trovoada, tempestade. E a Bíblia diz que Deus não estava em nenhum dessas manifestações, sabe, extraordinárias, hollywoodiana. Até que passou uma brisa. E Deus estava na brisa, sabe? Eu quero dizer para você, muitas vezes você não precisa de algo extraordinário para mudar. Basta o sopro da brisa da boca de Deus. Sabe, não é o culto do reteté, o poder do culto do reteté que vai mudar para você. É o quanto o sopro da boca de Deus vem até a sua vida. E aquela brisa, ela traz aquele frescor de transformação. Hoje Deus vai soprar na sua vida. Hoje o sopro de Deus, a brisa de Deus, que mudou a vida de Elias, vai mudar a sua vida. O sopro que eu tive lá naquele lugar, aos 15 anos de idade, que transformou a minha vida, é o mesmo que vai transformar a sua. Para você sair, para você viver a autoestima e a dignidade, não é só sair de lá, você precisa desejar intensamente a mudança e clamar por ela. Olha o que diz o versículo 6. Versículo 6 de Juízes. Juízes 6, 6. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos medianitas. Então, os filhos de Israel choraram, e ficaram chorando. Reclamaram, ficaram reclamando. Diga assim, clamaram. Eu quero dizer para você, sabe o que vai mudar? O teu clamor. A intensidade do teu desejo de viver isso. A intensidade do desejo de você viver isso. Estou olhando Daniel e a Bruna aqui. Eles viveram um tempo muito difícil. E nós estávamos conversando a semana. Um ciclo de 7 para 8 anos que isso aconteceu. E a semana, batendo um papo com Daniel, ele estava trazendo à tona, falou: pastor, Deus está mudando o meu ciclo. Quem viveu e acompanhou a vida do pastor Daniel e da pastora Bruna, sabe o que foi falta de viver, ausência de dignidade? O que foi um sentimento de impotência de mudar algo? Quer dizer para você, querido, o Deus que mudou a vida de Elias, o Deus que mudou a vida de Gideão, o Deus que mudou a vida do Daniel, o Deus que mudou a minha vida, é o Deus que vai mudar a sua vida. Mas você precisa clamar. Você precisa clamar, você precisa desejar. Sabe, não é só receber um toque de Deus que vai mudar, não é só sair da caverna. Agora você precisa dizer: eu quero, eu vou. Fala isso comigo: eu quero, eu vou. Clame a restituição. Sabe, o quarto passo. Sabe, depois que você passa pela experiência de uma profecia de Deus, da parte de Deus diretamente para você, que Ele vai mudar teu ciclo, depois que você sai da caverna, depois que você deseja tanto através do clamor, fique atento. Eu gosto disso aqui, pastor Alisson. Fique atento às palavras proféticas que Deus vai usar homens para entregar na sua vida. Deus vai confirmar o que Ele disse através de profetas. Olha o que diz lá o versículo 7 a 10. Olha o versículo 7 a 10 de Juízes capítulo 6. Tá? Versículo 7 a 10, olha lá. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos medianitas, olha o que gera o clamor. Tá? O Senhor lhes enviou quem? Um profeta. O Senhor lhes enviou um profeta e diz: assim diz o Senhor de Israel: eu vos farei subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. E livrarei das mãos dos egípcios, da mão de todos quantos lhe oprimiram, e expulsarei diante de vós, e vos dei diante de vós dessa terra. E diz: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, cuja terra habitais, contudo não deste ouvido à minha voz. Presta atenção, ele está dizendo assim, presta atenção, eu já disse para você, agora eu vou usar profetas na terra para confirmar o que eu disse que faria.
Eu posso ser bastante ousado? Hoje eu sou esse profeta que está confirmando o que Deus disse na sua vida. Eu vou repetir. Credes nos seus profetas e prosperarei. Eu estou aqui debaixo de um manto profético para confirmar com a minha boca aquilo que Deus já estabeleceu na sua vida. Você quer ser restituído? Acredite que Deus usa homens para confirmar aquilo que é propósito dele na sua vida. Eu não gosto de ouvir homens. Querido, se você desprezar, homens são confirmações. Homens não são deuses, mas são homens a quem Deus revela aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Por isso eu gosto de culto profético. Eu não sei o que você está fazendo, perdendo os cultos de quarta-feira. Ainda que online. Tem sido algo muito especial. Quinto lugar. Creia que Deus está atento às suas necessidades. E Ele quer te dar uma experiência sobrenatural para mudar aquilo que você naturalmente não consegue. Ai, meu Deus do céu. Como é que Deus vai fazer isso? Deus já falou, Deus já mandou sair da cova, eu já clamei, Deus testemunhou através do profeta. O que eu preciso fazer agora, pastor? Eu preciso crer que não é mais na minha força, não é mais no meu desejo. Haverá um movimento sobrenatural para mudar aquilo que eu naturalmente não consigo. Deixa eu falar para você. Durante 15 anos eu lutei tentando, com a minha força, mudar o que eu sentia. Durante muitos anos da minha vida, eu usei toda a relevância que eu podia, todo o ânimo que eu podia, toda a sinceridade, toda a alegria. Eu tentei de tudo que estava ao meu alcance, eu tentei fazer para mudar o que eu sentia de mim mesmo. Eu creio que Gideão também buscou intensamente uma mudança. Mas tem coisas que depois que Deus avisa, é Ele que vai fazer. Não é mais o que você vai fazer, é o que Ele vai fazer. É o que o sobrenatural vai fazer, aquilo que o natural não pode fazer. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que, em quinto lugar, para viver a restituição, você precisa acreditar que Deus vai fazer algo sobrenatural para mudar o que você naturalmente não consegue. Eu perdi a conta, pastor Johnny, da quantidade de jejum que eu fiz para mudar o que eu sentia. Pastor Rogério, eu perdi a conta da quantidade de vezes que eu estabeleci propósitos e nada que eu fiz teve força suficiente para mudar. Mas quando Deus decidiu mudar meu ciclo, Ele fez em mim aquilo que eu não podia fazer. Sabe, tem certas coisas na nossa vida que nós não conseguimos mudar naturalmente, por mais que você queira, por mais que você busque, por mais que você se esforce, e deve continuar fazendo. Só que chega uma hora que Deus vai fazer assim, agora é minha hora. Eu vou repetir, agora é a minha hora. Eu libero o sobrenatural para mudar aquilo que você não consegue mudar naturalmente. Eu libero o sobrenatural para mudar aquilo que você não consegue mudar naturalmente. Sabe, olha aqui o que diz o versículo de número 11 a 14. Tá? 11 a 14, ele vai dizer o seguinte. Tá? Então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo. Meu Deus, Deus vai mandar um anjo aqui nessa manhã, em nome de Jesus. Tá? Assentou-se debaixo, fazer que nem o pastor Paulo, levanta a mão para receber aí. Tá, bom, já chegou, não sei como é que ele veio isso, mas já chegou, olha lá. Então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo dos carvalhos que está em Ofra, que pertencia a Joás. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar e para pôr a salvo dos medianitas. Vamos até o 14, versículo 12. Então o anjo lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Continua. Respondeu-lhe Gideão, ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, do que sobreveio tudo isso? Por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não fez o Senhor subir do Egito? Porém agora, Senhor,
ó Senhor, nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força. E livre Israel da mão dos medianitas. Porventura, não te enviei eu? Sabe, queridos, eu creio que quando você está no processo onde Deus decide restituir você, Deus vai fazer alguma coisa no mundo espiritual para mudar o teu mundo natural. Eu creio no ministério dos anjos. Como eu disse já algumas vezes, eu ainda não vi nenhum anjo assim que eu pudesse daqui, esse é o anjo. Eu não sei se ele é grande, se ele é pequeno, se ele tem asa, se ele não tem asa, se tem auréola, se não tem auréola, sabe? Eu percebo a presença dos anjos. Eu sei que eles estão aqui, eu sei que eles estão aqui. Eu percebo. Mas se eu disser que eu vi um anjo, sabe? Eu sei quando eles estão ali, até digo, estou vendo um anjo, mas não o vendo fisicamente. Deixa eu dizer para você, eu acredito que Deus pode mandar um anjo hoje, aonde você está. Deus pode mandar um anjo aqui nessa igreja. Pode ser que ele até esteja aqui, eu não esteja vendo. Mas ele vai transformar a sua vida. Sabe? Porque ele vem como mensageiro do sobrenatural. Querido, entenda que Deus é um Deus do sobrenatural. O que é o sobrenatural? É aquilo que vai além da minha natureza. Aquilo que eu não consegui fazer. Aquilo que eu não consegui mudar. Deus vai mudar. Essa manhã, esse dia, Deus vai agir do sobrenatural. Se necessário for, Deus vai mandar anjo para poder resolver a situação. Lembra de Daniel? Daniel está ali orando, clamando, 21 dias orando, clamando, até que um anjo apareceu para Daniel, fica tranquilo, eu tenho uma coisa para te dizer, desde que você começou a clamar, eu mandei um anjo, tem a palavra, Deus está mandando um anjo já para a sua vida. E o mundo espiritual não queria ver aquela virada, mas porque você foi persistente em ver o anjo, porque você foi persistente em ter a experiência com o sobrenatural, o anjo venceu a oposição, e veio trazer resposta. Eu tenho uma palavra para te dizer. Deus está atento ao seu clamor. Deus está atento ao seu clamor. E Deus vai mandar um anjo, o sobrenatural, para poder mudar aquilo que você não conseguiu mudar. Sexto lugar. Para viver a restituição da autoestima e da dignidade, tome algumas atitudes. Tome algumas atitudes. Eu quero falar sobre 4 atitudes que você precisa tomar. 4 atitudes. Primeira atitude, construa um altar como memorial, como selo do início da mudança. Faça um ato profético. Não é o que já aconteceu, é que você crê e por isso você está fazendo um memorial. Faça um memorial, construa altares. Olha o que diz lá em Juízes capítulo 6, versículo 17 a 24. Juízes 6, 17 a 24. Ele falou assim, ele respondeu, se agora achei mercê diante dos teus olhos, dai-me um sinal de que és o Senhor que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que volte e traga a minha oferta e disponha diante de ti. Respondeu ele, esperarei até que voltes. Então Gideão se preparou um cabrito, e os bolo asmo, e uma efa de farinha, carne, e pôs num cesto. E o caldo numa panela. Trouxe-lhe até debaixo dos carvalhos e lhe apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os bolo asmo, põe-nos sobre a penha, diga assim, o altar. Tá? E derrama-lhe por cima um caldo. Assim o fez. Então o anjo do Senhor estendeu o anjo do Senhor a ponta do seu cajado, que trazia na mão, tocou-lhe a carne e os bolo asmo. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. Primeira coisa, faça um altar como memorial. Sabe, altar é uma marca de uma experiência com Deus. Se existe um especialista em altar na Bíblia, foi Jacó. Já preguei sobre isso, né? A vida de Jacó. Gênesis capítulo 28, Jacó tem uma experiência com Deus, vê uma escada, e por causa daquela experiência, ele vai lá constrói um altar.
toda experiência que Jacó tem com Deus, ele constrói um altar como marca, para que dele se lembrasse daquela experiência. O altar é um memorial. O povo, quando está saindo do Egito, Deus chama a Josué e fala assim: Josué, quando você atravessar o Jordão, pegue 7 pedras de dentro, pegue 12 pedras de dentro do Jordão, leve para outro lado da borda e construa um altar. E dentro do Jordão, construa outro altar. Fala comigo, um altar dentro, um altar fora. Tá? Josué pega 12 pedras e leve para fora do Jordão e construa um altar externo. Agora, depois pegue 12 pedras de dentro do Jordão e construa um altar interno. E Deus me falou algo sobre isso. Quando ele está a atravessar o Jordão, o rio voltou a subir. E aquele altar interno, ninguém via. Mas quem viveu sabia. Você não entendeu, vou repetir. Aquele altar de dentro do Jordão, ele ficou coberto pelas águas. Ninguém sabia que aquele altar estava ali, a não ser quem viveu aquela experiência. Então, quando Deus manda você construir o altar, primeiro é para que isso fique dentro de você. É para que você tenha memória, é para que você entenda que Deus está fazendo algo. É para que você creia, sabe? Aí ele fala assim: agora, quanto ao altar externo, essas 12 pedras do altar, eu tenho algo para dizer a você. Quanto a essas 12 pedras lá, eu quero que você construa isso, sabe por quê? Porque quando os filhos, e os filhos dos teus filhos, e os filhos dos teus filhos, passarem por aqui e perguntar: o que é isso? Quando as pessoas passarem por aqui e perguntar: o que é isso? Aí você vai dizer assim: isso foi o que Deus fez na minha vida. Sabe, por que você precisa construir um altar? Primeiro, porque é algo que está dentro de você e você não vai esquecer. Ninguém vai ver esse altar, é você e Deus. Mas aquilo que Deus fez em você também será visto pelas pessoas. E aí, quando Deus muda a sua baixa estima, não só você sabe que Deus mudou por causa do altar que você fez, mas as pessoas que convivem com você e as pessoas que ouvirão falar de você também saberão. O que eu estou dizendo é, nesta manhã, construa um altar com convicção de que Deus está fazendo algo dentro de você. E aquilo que Deus está fazendo de você será visto pelos outros. Então, faça um altar, um memorial. Creia que Deus está fazendo algo. Sabe, ainda tem mais uma atitude, a segunda atitude: alinhe o mundo espiritual. Tire as legalidades do ambiente. Meu Deus do céu, eu gosto disso aqui. Alinhe teu mundo espiritual. Tire a legalidade do ambiente. Olha o que diz o versículo 28 a 32. Eu não vou ler todo ele, tá? Porque é muito longo e eu vou começar a ganhar tempo. Sabe, você precisa tirar algumas legalidades que levaram você a fazer aquilo, a viver aquilo. A Bíblia diz que Gideão faz o quê? Gideão vai lá e ele derruba os altares de Baal. Ele derruba a legalidade. Ele vai lá e destrói toda a legalidade que estava dando direito aos medianitas, dando direito aos adversários, sabe, a serem contra a vida dele. Então, Gideão precisou destruir aquilo que dava legalidade para viver uma nova legalidade em Deus. Eu não sei o que é que você precisa tirar da sua vida, mas quero dizer a você: destrua essas legalidades. Destrua essa legalidade. Destrua essa legalidade. Sabe, existem coisas que a gente guarda. Eu não sei por que Deus está me levando a falar isso. Fala a verdade, Marta, Deus sabe. Tem coisas que as pessoas guardam como se fosse um memorial de derrota. Uma foto de alguém que te feriu. Parece que gosta de sofrer, né? Um presente que alguém te deu, que está ali, você olha para aquilo te oprime. Porque traz uma memória ruim. Seja lá o que for, o que Deus está dizendo essa manhã é: em nome de Jesus, destrua tudo aquilo que está dando legalidade para você continuar olhando para aquilo e vivendo aquilo. Eu me recordo uma ocasião na nossa casa, que nós colocamos um objeto em casa. Não vou falar para não gerar polêmica, se eu falar, eu sei que vai haver perguntas, eu não quero perguntas. Nós colocamos um objeto em casa, e um objeto decorativo, que todo mundo bota.
Mas é interessante, a Kemily ela tem uma sensibilidade um pouco diferente. A Kemily, minha filha mais velha, desde que aquilo entrou na casa, ela passou a não dormir em paz. Aquilo começou a inquietar ela e a gente não sabia. Aquilo começou a incomodar. E ela começou a agir diferente. Sabe, e a gente orava e orava e orava e orava. Sabe, orava. E aquilo não mudava. Aí um dia a pastora Mirna falou assim, será que não é aquele negócio que nós botamos ali? Que quando nós tiramos aquele objeto, um objeto comprado numa loja de decoração. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não foi nada, não foi no centro de macumba, não foi um presente que alguém me deu, eu me dei o presente, nós nos demos como casa. Aí nós colocamos aquele objeto. Aí a minha falou, será que não é isso aqui? Eu falei, vamos ver. E nós decidimos destruir aquilo que nós tínhamos comprado para ter como decoração na casa. Acabou toda a angústia da Kemily, ela passou a dormir sossegadamente. Porque havia uma legalidade em cima daquilo lá. Eu não sei de onde, por quê, não quero também, não vem o caso. Não é isso, minha mensagem não é sobre isso. Outro dia pregamos sobre esse tipo de coisa. Mas eu quero dizer para você, tem certas coisas, sejam objetos ou sejam sentimentos que precisam ser destruídos na sua vida. Você precisa quebrar a legalidade. Tá? Mais do que um objeto, você quer ver uma legalidade que precisa quebrar? O que você fala sobre o assunto. Palavras têm poder. Gideão teve que quebrar um altar de Baal. Mas às vezes nós precisamos quebrar a nossa língua, a nossa boca. Precisamos quebrar o que a gente fala, porque aquilo que a gente fala estabelece legalidade para você viver essa depressão que você vive. Ó vida, ó sorte, ó azar. Sério. Qual a conversa de Gideão? O que foi feito daquelas maravilhas? O Senhor não é mais o mesmo Deus. O Senhor não é mais o mesmo Deus. Sabe, cuidado para você não continuar atraindo para você aquilo que você não quer viver. Cuidado para você não abrir uma legalidade na sua vida com as palavras que você coloca sobre situações que estão te oprimindo, situações que estão fazendo você viver. E presta atenção, eu não estou negando que elas existiram, eu só estou dizendo, não alimente ele com as suas palavras. Pastor, o que eu faço? Renuncie isso hoje em nome de Jesus. Quebre hoje em nome de Jesus, diga assim, eu não sou isso, eu não vou deixar isso tomar conta de mim, eu não vou viver isso, não importa o que aconteceu, não importa quem foi que fez, eu hoje declaro toda legalidade colocada por palavras ou por objetos na minha vida está quebrada em nome de Jesus, eu vou viver a dignidade do Senhor, eu vou viver a autoestima do Senhor e eu vou tirar tudo aquilo que foi produto que produziu em mim. Então a segunda atitude que você precisa tomar é a atitude, sabe, de tirar a legalidade. Alinhe seu mundo espiritual. Terceira atitude, não dê ouvido às vozes externas. Glória a Deus. Não dê ouvido às vozes externas sobre o que dizem a seu respeito. Fique com o que Deus disse. Do versículo 28 ao versículo 32, quando Gideão quebra os altares de Baal, a turma vai lá e diz assim, quem é você, Gideão? Um fracassado. Quem é você? Está pensando o quê? Depois você lê o texto para a gente ganhar tempo. Quem é você, Gideão? Está querendo se fazer líder? Você não é ninguém, Gideão. Você não é ninguém, Gideão. Deixei para você. Não importa o que as pessoas pensam a teu respeito. Se você continuar dando ouvido, você vai viver aquilo que as pessoas dizem. Importa o que Deus disse a teu respeito. E hoje Deus muda a tua sorte, hoje Deus muda a tua sentença, hoje Deus muda o verbo sobre a tua vida. Você é um guerreiro, você é um guerreiro, você é um vitorioso, você está fora dessa caverna, você tem atos proféticos, você crê na profecia. Tome uma atitude e não deixe que as vozes externas contamine aquilo que Deus disse que está fazendo. Você quer ver que é a voz mais perigosa? Mais perigosa do que as vozes externas é a voz interna. Você está aqui debaixo desse ambiente de glória, sabe? Eu creio. Aí sai por aquela porta. Ali na frente o diabo bota uma sinalização. Você assim, besteira. Pode ser para todo mundo, não foi para mim. Pronto, acabou. Você acabou de destruir o que Deus fez.
mais do que os outros falam a seu respeito, pior é o que você fala a seu respeito. Ou você crê e passe a declarar pela fé: eu tomo posse, eu creio, eu não sou isso, não importa o que as pessoas dizem, não importa o que eu vivi até aqui, Deus está mudando o meu ciclo. Deus está mudando o meu ciclo. Ah, foi só mais uma mensagem. Não foi. Não foi. Foi a mensagem que mudou. Foi a experiência que transformou. Foi o cumprimento da profecia de Ageu desde esse dia. Eu gosto daquela profecia. Ainda não há fruto. E Deus disse que teria. Ainda não há, não importa, eu não estou vendo. Mas Deus disse: desde esse dia em diante, eu vos abençoarei. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja, fruto na vide, todavia eu me alegrarei. Eu me alegrarei no Deus da minha, deixa eu adaptar, restituição. Você pode tomar posse, diga assim: ainda que eu não veja nada, ainda que não haja sinais nenhum, todavia, pela fé, eu me alegrarei no Deus da minha salvação, no Deus da minha restituição. Quarta atitude da nossa sexta lição: acredite que Deus fará o que for preciso. Eu gosto disso. Deus fará o que for preciso para gerar convicção em você. Agora que Deus liberou a palavra, agora que você crê, deixa com Deus que Deus vai fazer. Gideão faz 2 provas. E Deus, pela misericórdia, para gerar convicção, permitiu. Eu entendo que algumas provas, algumas provas é coisa de gente imatura, que precisa de prova. Né? Mas é um negócio interessante. A Bíblia diz que Gideão, depois de tudo isso, falou: Senhor, seguinte, está tudo certo, mas o Senhor ainda tem algumas dúvidas. Eu vou fazer o seguinte: se é para fazer desse jeito mesmo, vou botar aqui um pedacinho de lã aqui. Tá? Vou botar aqui um pedacinho de lã aqui. E eu quero que você faça o seguinte: eu quero que de manhã essa grama toda aqui esteja molhada. Toda essa grama esteja molhada. Mas esse pedacinho de lã aqui tem que estar seco. Tá? Gideão pede uma prova. Aí Gideão foi lá, de manhã, a grama molhada e a lãzinha seca. Que prova fantástica, não é verdade? E seus filhos para se convencer? Gideão achou pouco. Eu falei assim: faz o seguinte, para não ter dúvida. Desculpa a minha incredulidade. Se é o Senhor mesmo, faz o contrário agora. Amanhã, essa lã precisa estar molhada e todo lugar precisa estar seco. Quando Deus começa o processo de restituição, Ele faz o que for necessário para gerar em você convicção de que Ele é um Deus da restituição. É que se não fosse o suficiente, e se ainda não fosse o suficiente, Gideão, ele como vai estar parado e Deus fala assim: Gideão, eu estou com você e vou te dar uma prova disso. Vai até o arraial do inimigo. Pega um rapaz e desce lá onde estão seus inimigos acampados. A Bíblia diz que era uma multidão. E ele pegou um rapaz e desceu. Quando ele chegou lá, escondido, tinha 2 soldados que estavam na vigia conversando. Olha a conversa dos 2 que Deus mandou Gideão ouvir. Rapaz, eu tive um sonho que vinha isso, não sei o que e tal, dava contra a nossa, destruía tudo, acabava tudo, derrubava tudo. Era o fim da gente. O outro falou assim: ih, rapaz, isso é Gideão. Quando Deus começa um processo, até a boca dos seus inimigos Ele vai usar.
até a boca daqueles que te criticaram, até a boca daqueles que foram instrumentos para colocar em você o sentimento de derrota. Essas pessoas vão dizer assim: Deus é com Gideão, Deus é com ele, Deus é com você. Estou terminando. Depois que Deus pede algumas atitudes, Deus nos dá algumas evidências. A evidência número 1. Deus coloca pessoas para lutar ao nosso lado. Agora que você foi restaurado da sua autoestima, Deus coloca gente para dar. Deus deu 22 mil. Segunda evidência, a sua confiança não vai estar na quantidade, mas vai estar em Deus. Não são os 22 mil, são os 300 de Gideão. E a última evidência. E eu gosto disso aqui, nós vamos... O Ministério de Adoração pode subir. Gideão teve uma mudança de dentro para fora. E não de fora para dentro. Eu vou repetir. A mudança de Gideão foi de dentro para fora. O que mudou Gideão não foram 22 mil soldados. O que mudou Gideão foi o que Deus fez dentro dele. Porque quando Deus faz algo em você, Deus faz coisa a partir de você. Eu vou repetir. O que sustenta uma mudança não é o que Deus vai fazer externamente. O que sustenta a mudança é o que Deus vai fazer internamente. Porque aquilo que é externo, se não for interno, termina. É só um momento. É só uma experiência. Tudo o que aconteceu na vida de Gideão foi porque houvesse uma mudança interior. Para que a partir dali houvesse uma mudança exterior. Meu propósito é dizer: hoje é dia de decisão. Hoje é dia de mudança de ciclo. Hoje é dia. Hoje é dia. Deseje, clame. Saia dessa cova, dessa caverna que você entrou. Não dê ouvido ao que as pessoas falam. Construa altares memoriais. Creia que Deus vai fazer o que for necessário. Deus vai mandar anjos. Deus vai trabalhar no sobrenatural. Deus vai usar a boca dos teus inimigos para confirmar o que Ele fez. Não seja você o propagador da derrota na sua vida, mas seja você o arauto da declaração do que Deus fez. Não use sua boca para continuar amaldiçoando a sua existência. Por favor, entenda. Em hipótese alguma é nosso intuito trazer acusação ou condenação por estar vivendo essa realidade. Eu já vivi. São coisas que estão fora do nosso alcance. São coisas que estão fora da nossa zona de capacidade de mudar. Coisas que nós não planejamos. Coisas que aconteceram. Mas nessa manhã eu estou aqui para te dizer algo. Nesse dia, para aqueles que estão me ouvindo. Não importa de onde veio, quando veio, por que veio ou o que veio. Eu sei quem pode mudar tudo isso. Porque eu vivi isso. Gideão viveu isso. Elias viveu isso. E você vai viver isso. E você vai viver isso. Hoje, Deus muda a sua baixa estima. Ele restitui com a autoestima. Hoje, Deus muda essa ausência de dignidade, de fracasso, para te colocar no lugar de honra. Você recebe isso? Fique em pé, por gentileza.
teu olhar desvenda o meu olhar e me faz enxergar quem realmente sou. Tuas mãos moldam o meu viver. Eu sou o barro, tu és o oleiro. Decidi não me esconder de ti. Vim expor tudo que há em mim. Eu estou aqui, vem tocar em mim, molda o meu viver, cumpre o meu querer. Eu estou aqui, vem tocar em mim, molda o meu viver. Há esperança para aquele que crê. Há esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo, tudo novo. Há esperança para aquele que crê. Há esperança para quem se humilhar. Essa é a hora que Deus vai fazer tudo novo, tudo novo se fará. Tudo novo se fará. Tudo novo se fará. Tudo novo. Aleluia. Pega tuas mãos. Diga, eu estou aqui. Diga de novo, eu estou aqui. Senhor, nessa manhã. Mas fala a verdade, fala para fora. Nesta manhã, neste dia, eu me apresento diante do Senhor com clamor. Senhor, muda minha sorte, muda meus sentimentos, muda a dignidade, muda, Senhor Deus, tudo aquilo que tem me levado para as cavernas, para as covas. Senhor Deus, esta manhã, neste dia, eu saio deste lugar para sentir a brisa do Senhor, a palavra do Senhor. Eu recebo essa palavra como o marco de um novo ciclo na minha vida, de um novo ciclo na minha vida.